E daí o Espírito Santo, assim, é aquela palavra, aquela que eu já estou te confrontando faz tempo. Daí eu pensei, Senhor, só pode ser essa palavra que tu queres. Então aí eu mergulhei nela e disse, vamos lá, com certeza essa palavra não é só para mim, deve ser para te confrontar também, irmão. Então, presta bastante atenção que Deus quer falar conosco nessa noite. E eu vou ler a palavra toda que fica lá em Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 13, que diz assim, ó. E disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a minha herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste da abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo vosso corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensas nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém, irmãos? E eu quero falar um pouquinho para os irmãos o que o Espírito Santo colocou no meu coração a respeito dessa palavra. Esse homem, irmão, a palavra que, se nós formos ler o contexto desses versículos, aqui no começo, no capítulo 12, diz assim, ó, ajuntando-se entre tanto muitos milhares de pessoas. Então Jesus estava ali falando, e ali diz que tinha milhares de pessoas. Não era 100, 200, era milhares de pessoas. Olha a quantidade de gente querendo ouvir o que Jesus falava. E Jesus estava falando, se nós formos ler aqui atrás, a respeito do cuidado de Deus com a nossa vida. É nesse capítulo que ele fala que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Então ele falava sobre o cuidado de Deus, sobre as coisas do céu, coisas espirituais, falava sobre o Espírito Santo, que quando a gente tivesse necessidade de falar algo, a gente tinha o Espírito Santo conosco, e daí esse homem, ele tem a oportunidade, dentro de milhares de pessoas, que estavam ali tentando chegar perto de Jesus, porque ele fazia milagres, e ouvir o que ele tinha para dizer, esse homem tem a oportunidade, irmão, de falar com Jesus. E ele gasta essa oportunidade para dizer,
Jesus, ó, fala com meu irmão que reparta a minha herança comigo, porque ele não quer repartir. Jesus falando de coisas do alto, coisas eternas, coisas espirituais. E esse homem, irmão, conseguiu a oportunidade de falar com Jesus e gastou falando isso. Gastou falando isso. Jesus, estou preocupado com a minha herança, não quero saber desse negócio que Deus cuida, não quero saber desse negócio de Espírito Santo que tu estás falando aí, eu quero saber da minha herança. Meu pai morreu, deixou uma herança e meu irmão não quer repartir comigo. Ele gastou o tempo que ele tinha com aquilo que não é eterno, com aquilo que se acaba. E às vezes nós também somos assim, né? Gastamos o tempo que nós temos, às vezes na casa de Deus, de vir na igreja, e preocupado com as coisas daqui, gastando a nossa oportunidade de falar com Jesus. E ainda ele saiu com o sermão, né, irmão? Porque esse é o amor de Deus, né? Quando eu fui pesquisar sobre o amor lá, que né, o Espírito Santo não deixou eu falar, né? Mas o amor é isso, é falar a verdade, né? Às vezes as pessoas querem, aquela igreja não tem amor, ou aquela pessoa não tem amor, porque acha assim que ela tem a cara fechada. Mas amar é falar a verdade, né? E Jesus era assim, ele falava a verdade. Porque as pessoas são transformadas pela verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a verdade transforma. Então esse homem, ele gastou o tempo que ele tinha, a oportunidade que ele teve para falar com Jesus, para falar da herança dele aqui da terra. Aí o versículo 15 diz assim, ó, e disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O que é a avareza, irmão? A avareza, se nós formos no dicionário, é o apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, às coisas materiais, aos bens materiais. Então, a avareza não é ter dinheiro, é o apego excessivo ao dinheiro, né? E, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. Então, às vezes, irmão, a gente olha para as coisas, para a vida, né? Como é que a gente mede se uma pessoa é bem-sucedida? Puxa, aquela pessoa é bem-sucedida, tem um carro novo, tem um bom emprego, tem uma boa casa, ela é bem-sucedida. Essa é, às vezes, a lente que a gente usa para olhar para as pessoas, para olhar para as situações, mas não é isso. Essas aqui são palavras de Jesus, irmãos. Isso não é o que define se uma pessoa é bem-sucedida ou não. Então, às vezes, eu me lembro, eu estava meditando nessa palavra, e eu me lembrei de alguns dias atrás, algum tempo atrás, a gente foi visitar uns amigos nossos, e daí quando eu cheguei lá, a gente conversou e tudo mais, e fazia um tempo que a gente não se via, e eu fiquei tão feliz, eu disse, meu Deus, quando eu fui embora, eu disse para a pessoa, eu estou tão feliz por ti, e realmente eu estava, irmão, porque poxa, eles estavam com a casa deles, há um tempo atrás eles não tinham casa, eles não estavam muito bem, e eles estavam com a casa deles, e eles tinham comprado um carro novo, e eles estavam trabalhando, e eu disse para ela, eu saio daqui feliz, poxa, como eu estou feliz por ti. E realmente eu estava muito feliz, e eu me lembrei do que eu falei para ela, e Deus me mostrou que a gente olha para as coisas com as lentes desse mundo, dizendo que uma coisa é bem sucedida ou não, pelo tanto que ele tem, pelo status que ele tem, pelo bem material que ele tem. Isso é as lentes desse mundo, irmã. E eu não estou nem te dizendo que a gente deve usar essa lente para olhar para os outros. A gente usa essa lente para olhar para nós mesmos, para dizer, poxa, agora eu estou bem, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo. E a gente usa essa lente, mas hoje o Espírito Santo, o Senhor, quer que a gente coloque as lentes da palavra de Deus. Não para olhar para a vida dos outros, porque cada um vive a sua vida e cada um vai dar conta ao Senhor, mas para olhar para a nossa vida mesmo. Porque a gente só pode julgar nós mesmos, né, irmãos? Que a gente possa se olhar com a lente da palavra de Deus e nessa noite fazer uma análise da nossa vida. E daí o versículo 16 continua assim, ó.
e propôs-lhe, que daí Jesus já aproveitou a situação, porque Jesus não jogava nenhuma situação fora, né, irmãos? Ele não tinha tempo a perder. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele arrazoava consigo mesmo. Arrazoava é o quê? Ele conversava. Ele falava consigo mesmo, ali sozinho, não era com ninguém, era consigo mesmo. Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então ele começou a pensar consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu produziu demais, não vai caber, não vou conseguir guardar. Se eu guardar no banco, vai acontecer isso. Se eu guardar no colchão, pode acontecer, pode queimar a casa. O que eu vou fazer? E ali ele falava consigo mesmo, pensando o que fazer. E o sistema do mundo, ele é assim. É assim que Satanás quer nos enredar. Quanto mais você tem, mais você precisa trabalhar para sustentar aquilo que você tem. Então ele tinha trabalhado, tinha dado em abundância, e o que ele pensou? Eu preciso, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar mais. Eu vou trabalhar mais agora para sustentar isso, que deu isso que eu construí. Daí ele disse: quem sabe o que é construir, sabe o trabalho que dá, né, irmãos? Então eu vou derrubar tudo, eu vou construir maior. E eu não estou aqui, irmão, falando contra o trabalho. Não, eu quero que você me entenda. O Espírito Santo não tá falando conosco nessa noite. Você não precisa trabalhar, porque quem criou o trabalho foi Deus, irmãos. Há quem pense que o trabalho veio depois do pecado. Não, eu trabalho hoje, culpa foi do Adão e Eva que pecaram. Não foi, irmãos. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 15. Gênesis 2, no capítulo 15, que diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O que é lavrar, irmão? É trabalhar. Então o trabalho não veio depois da queda. E depois aqui, o que Deus falou? E vendo, pois, o Senhor Deus formado todos os animais do campo e da terra, e Adão pôs o nome a todo o gado e ave. Então, depois que Deus criou os animais, Deus chamou Adão e disse assim: Adão, eu criei, agora tu vem aqui e tu vai dar nome para todos esses animais. Olha o trabalho disso, irmão. Como é que ele fez para catalogar, não sei. Mas ele deu nome para todos os animais. Então, eu não estou aqui falando nessa noite que a gente não precisa trabalhar. Mas só que o sistema desse mundo, irmãos, o Deus desse século, o que ele veio trazer? Desequilíbrio. Depois do pecado, houve um desequilíbrio. E o que a gente precisa buscar? O equilíbrio. Então, quando a palavra de Deus fala sobre a avareza, é um desequilíbrio. É uma busca exagerada pelas coisas daqui, e parece que a gente vai viver aqui para sempre, e parece que a gente nunca vai morrer. Note que em nenhum momento, volte a sua Bíblia ali em Lucas, no capítulo 12, em nenhum momento esse homem pensou assim, puxa, o meu campo produziu mais do que eu tenho capacidade de guardar, eu não tenho aonde guardar tanta bênção, tanta fartura. Será que do meu lado não tem alguém passando fome? Será que com quem que eu posso repartir isso aqui? Para quem que eu posso dar isso aqui? Para quem que eu posso doar? Porque eu não tenho onde guardar. Em nenhum momento ele pensou nisso. E se a gente for, irmãos, lá em Atos, no capítulo 2, porque, irmãos, essa é a identidade do mundo. O mundo vive assim. Quanto mais tem, mais quer ter. E não importa se o do lado está passando fome, não importa se o do lado está necessidade, o importante é eu. O importante é eu estar bem. Essa é a identidade do mundo, irmãos. E eu estou te falando essa palavra, mas o Senhor também tem me confrontado com ela.
Ele começou confrontando a minha vida, e eu creio que também vai confrontar a tua. Eu vou ler, não precisa abrir, lá em Atos 2, no capítulo 2, versículo 44, fala um pouco a respeito de como vivia a primeira igreja, a igreja depois do Pentecostes ali. E diz assim, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E Atos 4:32 diz assim, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuíra era sua própria, mas todas as coisas lhes eram em comum. Irmãos, eu li esses versículos antes de procurar essa palavra, que eu acho que eu li a Bíblia toda antes de chegar nessa palavra, porque realmente eu achava que não era ela, mas era. E eu li e eu pensei, meu Deus, que fé, né, irmãos? Que fé. Imagina tu vender tudo que tu tem e repartir com os outros irmãos, e repartir com os irmãos da igreja, vamos vender tudo. Que fé, irmãos. Fé a ponto de crer que você não vai ter necessidade, porque Deus é quem sustenta. Sabe, irmãos, que fé, meu Deus, nos dá essa medida de fé, Senhor? Que nós queremos guardar mais. Então, assim, essa é a identidade da igreja. Essa é a identidade da igreja. Então, nós podemos fazer uma comparação. A identidade do mundo é essa. Puxa, eu produzi com abundância. O que eu vou fazer com essa sobra? O que eu vou fazer, será? Pois é. Ele ficou pensando, conversando consigo mesmo. O que eu vou fazer? Em nenhum momento pensou, puxa, será que eu não posso fazer uma doação para alguém disso que sobrou? Deus me abençoou tanto, será que não tem alguém? Não. Eu vou destruir todos os meus celeiros e eu vou fazer outros maiores. E aí vai caber tudo. E daí, não pense em ninguém. Agora, em contrapartida, como é que vivia a igreja, irmão? Vendia o que tinha, porque tinha outra pessoa que tinha necessidade. E aí, para ajudar, isso é o que é fé, irmãos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele ia convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. E o pecado é porque eles não creem. Então, o que é o pecado? É não crer. E esse povo, irmão, quando recebeu o Espírito Santo, eles criam tanto na provisão de Deus, eles criam tanto de que Deus é quem cuidava, que eles vendiam o que eles tinham. Sabe, irmãos, eles não estavam apegados com as coisas daqui. E eu lendo essas palavras, o Espírito Santo colocou no meu coração, sabe, todas essas pessoas aqui que venderam o que tinham e que repartiam com os irmãos, eles já morreram. Já morreram, irmão. Já morreram, estão usufruindo de um tesouro eterno. Tudo aqui ficou. Tudo aqui ficou. Tudo vai ficar. A gente vive como se isso aqui fosse eterno, irmãos. Às vezes eu vou fazer alguma coisa, eu não sei você, mas eu tenho 36 anos e às vezes eu me pego pensando, puxa, como será que vai ser lá na minha aposentadoria? Será que eu vou conseguir ter Unimed quando eu for velhinho? Ou será que eu vou depender do SUS? Olha a preocupação. Não sei se você já pensou isso na tua vida, mas eu já pensei. Puxa, será que eu vou conseguir ter Unimed quando eu for mais velha? Porque é tão complicado depender do SUS, né? Depende de Deus, então, irmão. Então, a gente tem que depender de Deus. A gente está se preocupando em depender das coisas daqui. É por isso que, enquanto nós acharmos que nós dependemos das coisas daqui, nós precisamos depender de Deus. E essa é a identidade de Cristo. Sabe, irmãos? Então, vamos continuar. Aí ele diz: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Versículo 19. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. E daí eu lendo esse versículo,
eu já pensei assim, e direi a minha alma, no futuro, sempre é no futuro, irmãos, porque a pessoa que ela busca o descanso, a paz, nas coisas materiais, ela nunca é o suficiente, irmãos. Esse dia, e direi a minha alma, descansa, come, bebe, nunca chega, irmão. Nunca chega. Porque as coisas daqui, os bens materiais, não têm a segurança que nós precisamos. Não tem a verdadeira paz. As coisas daqui não podem oferecer a segurança. Quem é que pode dizer, descansa, come? Não, irmãos. O governo pode vir, pode roubar, um incêndio pode vir, pode queimar. Não há segurança nas coisas daqui. Não sei se você conhece alguém assim, que é tão preocupado com as coisas materiais que ele não consegue viver o hoje. Ele está sempre vivendo o amanhã. Ele está sempre pensando quando ele precisar. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter, eu preciso guardar porque eu vou precisar. Essa segurança não existe porque a verdadeira paz, a verdadeira segurança só há em Jesus. Se Deus não guardar a cidade, irmão, em vão vigia a sentinela. A verdadeira paz só tem em Jesus. Então esse futuro, irmão, então direi a minha alma, é ilusão, nunca chega. Porque as coisas dessa terra não podem nos oferecer paz, não podem nos oferecer segurança. Tudo aqui a palavra mesmo diz que aqui envelhece, aqui a traça come, aqui se acaba, o fogo vem e queima, aqui com as coisas daqui não há segurança, a verdadeira paz é em Jesus. Lá em Mateus 11, 28 diz assim, eu vou ler para os irmãos. Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o descanso para as nossas almas, irmãos, nós só podemos encontrar em Jesus. É difícil, irmão, a gente precisa matar a nossa carne todo dia, porque o sistema desse mundo, as coisas desse mundo, o inimigo tem trabalhado para colocar no nosso coração que nós precisamos ter para ser, mas nós não precisamos, nós já somos, sabe, irmão, nós temos um Deus que nos sustenta, que nos guarda. Então então direi a minha alma, tens em depósito, nunca chega. Nunca chega. Aí o versículo 20 diz assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então a gente nunca sabe, irmãos, qual o dia da nossa partida, a gente só sabe que ela vai chegar. Ela vai chegar, é a maior certeza que a gente tem. Ela vai chegar, eu estou lendo um livro, e daí ele conta, ele conta nesse livro, ele diz assim, que ele tem acompanhado muitas pessoas no seu leito de morte, porque ele é um pastor, que escreveu esse livro, e quando as pessoas vão morrer, daí chamam ele, daí ele diz assim, eu nunca vi no leito de morte a pessoa dizer assim, traz lá os meus diplomas, eu quero dar um último beijo nos meus diplomas, ou traz lá os meus prêmios, eu quero ver os meus troféus, não. A pessoa sempre diz assim, traz a minha família, traz os meus filhos, eu quero estar junto dos meus, nesses últimos momentos. Então isso é o que realmente tem valor, irmãos. Isso é o que realmente tem valor, e a gente só percebe, irmãos, o valor da vida quando a gente vai perder. Eu não sei se as prioridades, a gente só consegue enxergar quando a gente vai perder. Eu não sei se você já passou por algum momento da sua vida que você pensou assim que você podia morrer. Isso redefine todos os nossos valores. Quando descobri os nódulos na minha tireoide, no começo, o primeiro diagnóstico foi que tinha muitos nódulos na tireoide. E daí, o impacto inicial, tu já pensa, acho que eu vou morrer.
né? Porque tu pensa, um câncer, né? Nódulos, tu já pensa em câncer, puxa, pode ser que eu morra, porque quando a gente não tem nada, a gente pensa que nunca vai morrer, né? A gente vive assim, né? Meu Deus, querendo conquistar o mundo, porque a gente vai viver eternamente aqui, parece, né? Daí eu pensei comigo mesma, né? Posso morrer. E agora? Parece que tudo que tinha valor não tem mais valor. E aí pensei, puxa, e o meu filho? Eu preciso passar tempo com o meu filho. Se eu morrer, ele não vai ter mãe. E daí tu começa, isso é o que tem valor. Sabe, irmãos? E a gente, só quando a gente vai perder, é que a gente dá valor para a vida. Né? Aquilo que tem significado, aquilo que hoje tu quer conquistar, aquela coisa maravilhosa, aquele perde o valor, irmão, tudo vai ficar. Né? Só que a gente está olhando para a nossa vida com as lentes desse mundo, desse século, e não com as lentes da palavra de Deus. Aí disse, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E o versículo 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então é assim aquele que só pensa em si, só pensa nas coisas dessa vida e não é rico para com Deus. E daí eu fiquei pensando, o que é ser rico para com Deus? E daí o Espírito Santo me levou essa palavra para outro patamar. O que é que para Deus, irmãos, tem tanto valor que Ele deu o seu filho para morrer? O que é? Olha para o teu irmão do lado, é Ele. É Ele, é Ele. E aí a gente pode olhar para essa palavra e pensar na nossa vida espiritual também, não só financeiramente. Deus já tem nos confrontado nessa área. Eu estou indo na igreja, está tudo bem comigo, minha família está bem. A alma come, bebe e folga. E os irmãos lá fora morrendo. Jesus, tu fala para eles, não, o importante é que eu tenho para mim Jesus. Se eles quiserem conhecer Jesus, eles que vão atrás. E não é, irmãos. Então aquele versículo, assim é aquele que para si ajunta tesouros, tanto materiais quanto espirituais, e não é rico para com Deus. Então, irmãos, que a gente possa olhar mais para o lado, que a gente possa ajuntar tesouros para Deus, que a gente possa começar a dar valor para a vida do irmão, olhar para o outro, porque a gente só vem para a igreja e diz, irmão, a minha bênção, o meu milagre, eu, a minha família, a minha casa, eu, e nada do outro, nada de orar pelos que se perdem, nada de falar de Jesus para alguém que está perdido. É palavra de confronto, irmãos, me confrontou e eu tenho certeza que vai te confrontar também. Versículo 22 diz assim, e disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestirei. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Então, irmãos, a vida é o bem mais precioso que Deus nos deu. É o mais importante, e a palavra de Deus diz que o resto é insignificante, mas nós só percebemos isso quando nós perdemos. O 24, considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensas, nem celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado da sua vida? Então, com as preocupações, quem de nós pode, por se preocupar, viver um dia a mais? Não podemos, irmãos, não está nas nossas mãos. Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos.
que é inquietação, irmão? É um desassossego que impede o repouso. É a falta de paz. Inquieto é que se acha agitado. Quantas vezes, irmãos, a gente se acha agitado e inquieto com as coisas dessa vida, com as coisas desse mundo, sem paz, agitados, preocupados. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas. E aqui é onde a gente pode dizer assim que chegamos ao tema da mensagem, irmãos. Essa é a identidade do mundo. Qual é o mal desse século? A ansiedade. Uma ansiedade desenfreada pelas coisas daqui, uma ansiedade por mostrar uma coisa que não é, às vezes, por mostrar para os outros aquilo que tem. Essa, irmão, é a identidade do mundo. A identidade de Cristo é outra. A palavra de Deus diz, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. A nossa identidade, irmãos, é filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Você é filho de Deus. Se você tem muito, você é filho de Deus. Se você tem pouco, você é filho de Deus. Como age um filho, irmão? Um filho está preocupado se vai ter mamadeira de noite, se vai ter de manhã. Um filho está preocupado se vai ter roupa para vestir, ele não está preocupado, irmão. Ele só vive, ele é feliz, ele aproveita do pai, ele vive tranquilo, porque ele sabe que o pai está cuidando, ele sabe que o pai se preocupa, ele sabe que o pai cuida de prover todas as coisas. Então nós temos que viver como filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Irmão, quando a ansiedade bater na porta do teu coração, diga para ela: eu sou filho de Deus, o meu pai cuida de mim, o meu pai cuida de todas as coisas. Isso é viver a identidade de Cristo, viver a identidade Irmãos, Jesus veio à terra e ele deixou tudo, ele largou, ele deu a sua vida para cumprir o propósito de Deus. E nós temos medo, irmãos, de largar algumas pequeninas coisas para cumprir os propósitos de Deus. Nós nos preocupamos, será que Deus vai suprir? Será que não vai faltar? Será que isso? Será que aquilo? E ficamos com medo de cumprir os propósitos que Deus tem. Jesus deixou tudo. Jesus deu a vida para cumprir os propósitos de Deus. Essa é a identidade do Filho de Deus, irmãos. A identidade do mundo é viver ansioso, é viver preocupado, é viver sobrecarregado, inquieto, sem paz. Mas a identidade dos filhos de Deus é filho, é ser filho, é confiar no Pai, é crer que Ele vai suprir todas as coisas. E o versículo 31 diz assim, buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, ser filho não é também ficar inerte, é buscar o reino de Deus, buscar cumprir o propósito do Pai. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai, a vosso Pai, agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros do céu que nunca se acabem, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Irmãos, que a gente possa colocar os nossos tesouros, o nosso coração nas coisas de Deus. Que a gente possa aplicar o nosso coração e entender qual a vontade de Deus para a nossa vida. E o irmão Éder estava falando da palavra de oferta desse homem rico, e não é contra a riqueza que nós estamos, não é contra ter posses que a gente está falando, não é isso. Olha só, um homem rico foi ele quem foi lá e pegou o corpo de Jesus e levou para o sepulcro, enrolou num lençol. Ele era um homem rico, irmãos. Quem sabe tinha muita coisa para cuidar.
mas ele tirou um tempo para dizer, eu vou lá. Ele podia ter mandado os funcionários, se ele era um homem rico, com certeza ele tinha gente abaixo dele. Ele podia ter dito, vai lá, pega Jesus, enrola ele. Não, com as próprias mãos ele foi lá, pegou o corpo de Jesus, enrolou num lençol. Então não é contra a riqueza, mas é contra a prioridade. O que nós temos priorizado? Como nós temos agido? Nós temos buscado mais as coisas daqui, e é como eu digo, essa palavra confrontou primeiro o meu coração e tem confrontado. E diante desse confronto agora nós precisamos agir, nós precisamos analisar a nossa vida com as lentes da palavra de Deus. E para finalizar, irmãos, eu quero ler com vocês um versículo que está lá em Mateus 13. Se os irmãos do louvor quiserem subindo para a gente cantar uma canção. Mateus, no capítulo 13, o versículo 22. Mateus, no capítulo 13, o versículo 22. Pode ser o 19, irmãos. Mateus, capítulo 13, e o versículo 19 fala a respeito do que o semeador saiu a semear, né? E uma semente caiu na beira do caminho, outra semente caiu entre as pedras, outra semente entre os espinhos. Diz assim, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, irmãos, os cuidados das coisas desse mundo têm o poder de sufocar, de trancar, de sufocar a palavra na nossa vida e a gente se tornar infrutífero. Então, irmãos, que a gente possa meditar nessa palavra e fazer um olhar para dentro da nossa vida e realmente, irmãos, querer viver a identidade de Cristo. Deus já começou a falar conosco e eu creio que serão dias de palavra do céu, que o Espírito Santo possa continuar ministrando essa palavra no teu e no meu coração. Eu quero te convidar, se coloque de pé nesse momento, vamos fazer uma oração e vamos pedir que o Espírito Santo continue ministrando essa palavra nos nossos corações. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego essas palavras diante de Ti. Pai, que nós possamos fazer um olhar para dentro do nosso coração, possamos reavaliar as nossas prioridades, Senhor. Possamos compreender qual a Tua vontade, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, ouvir as palavras de Jesus e possamos colocar em prática na nossa vida, Pai. Que o nosso coração, Senhor, possa ser livre, Pai, de toda a avareza, Senhor. De tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, de tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, Jesus. Que nós possamos usar a oportunidade, as oportunidades, Senhor, que estamos na Tua presença, de buscar os tesouros eternos, Senhor. Aqueles que não têm fim, aqueles que não se acabam, Senhor. Aqueles que duram para sempre, Senhor. Pai, cuida de nós, Espírito Santo, Tu és aquele, Senhor, Tu és aquele Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Abre os nossos olhos espirituais e nos ensina a andar de conformidade com a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor.